próprio nome diz que ele é especial. Ele não é uma situação assim, tal qual uma apelação, onde em qualquer hipótese de sentença que se discutir no mérito ou questões processuais você pode interpor. Combinados? Então vamos lá. O inciso 3º diz: julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos TJs dos Estados, Distrito Federal e Territórios quando a decisão é recorrida. A linha A: contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Essa também é uma das grandes hipóteses de maior incidência de interposição de recurso especial. Por quê? Tal qual na linha A do 102.3, você tem lá, quando há violação constitucional, aqui nós estamos tratando de violação de legislação infraconstitucional, ou seja, de lei federal. Quando houver violação das leis federais, compete ao STJ processar e julgar o recurso especial, ou seja, o STF cuida da Constituição da República e o STJ é o guardião da legislação infraconstitucional. Tá? Prosseguindo, nós temos aqui letra B, a linha B, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. E a linha C, também uma outra hipótese muito comum de interposição de recurso especial. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído ao tribunal, ou seja, é a chamada divergência jurisprudencial. Mas veja bem, isso aí tem que ser uma divergência entre tribunais. Não pode ser uma divergência, por exemplo, eu tenho um acordo do TJ, uma divergência com outro acordo do próprio TJ de Minas Gerais. Né? Tem que ser uma divergência, por exemplo, entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ou do próprio STJ com algum dos tribunais de justiça. Tem que haver uma divergência jurisprudencial e aí o recurso especial é manejado no intuito de se unificar a jurisprudência. Combinados? Então, ou seja, essa é uma grande incidência. E há aí toda uma sistemática, pois os casos têm que ser, para não dizer idênticos, que é muito difícil ser idêntico, bem parecidos, análogos, vamos dizer assim. Né? Não, tem que versar sobre a mesma matéria, de direito principalmente, e a ofensa tem que ser a mesma que está discutida, e as conclusões dos tribunais têm que ser divergentes. Combinados? Então, essencialmente, tudo aqui parece muito fácil e não há muito mistério mesmo. E agora nós vamos entrar em alguns pormenores desse recurso, que é a grande chave para que nós entendamos a questão do recurso especial extraordinário. Primeiro, eu tenho que dizer para vocês que também há uma previsão lá no Código de Processo Civil. Muito embora a Constituição da República, que trate do cabimento, o artigo 1029 e seguintes do CPC tratam lá do recurso especial e extraordinário, combinados? E vocês vão ver lá que eles são tratados de forma simultânea, paralela. E qual o porquê disso? Porque vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos um acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde, na matéria de direito, há aí uma discussão sobre a violação de uma lei federal e também de um dispositivo da Constituição. Por se tratarem de tribunais distintos, STJ e STF, com competências distintas constitucionalmente uma da outra, vamos nos perguntar, e aí, o que eu faço primeiro? O recurso especial e depois o extraordinário? Mando para o STJ, né, que estaria, em tese, numa posição hierárquica diferente do STJ, para que depois fosse para o STF? Não é bem assim. E aí é que dá o grande X dessa questão. Havendo simultaneamente, pelo mesmo acordo, a violação de lei federal e a violação constitucional, ou divergência jurisprudencial no permissivo do 105.3c da Constituição, nós teríamos o caso aí de interposição, vejam bem, simultânea, tanto de recurso especial quanto recurso extraordinário. Aí vocês vão me perguntar, professor, lá nas nossas primeiras aulas a gente viu sobre o princípio da unirrecorribilidade, um recurso por vez. Uma decisão pode ser atacada por apenas um tipo de recurso. Pois bem, estamos diante aqui de uma exceção a essa regra, pois, em se tratando de tribunais com competências processuais recursais distintas e sendo este um momento processual adequado, você tem que impugnar no mesmo momento, em recursos separados um do outro, tá ok? Recurso especial e recurso extraordinário, porque cada um vai tratar de uma competência de matéria diferente. E se você não o faz,
há a questão da preclusão. Você perderá a oportunidade se não o fizer. E tem um detalhe muito importante: o recurso extraordinário ele não pode ser manejado enquanto não houver a supressão, o exaurimento de todas as instâncias anteriores. Porque, veja bem, a Constituição fala julgar em última instância. Então tem que ter ocorrido o exaurimento de todas as etapas. E aí, se você tem uma questão lá da lei federal, você tem que ter atacado também essa violação de lei federal, sob pena de não conhecimento do seu recurso extraordinário, pelo simples fato que você não exauriu as instâncias inferiores, ok? Então, você interpõe. Como é que funciona? Interpõe o recurso especial. Esse recurso especial é direcionado à presidência do tribunal. Presidência, quando eu falo, pode englobar inclusive a vice-presidente. Isso varia de tribunal para tribunal, de acordo com o regimento interno de cada um. Então, via de regra, vamos falar aí presidência dos tribunais, combinados? Então você interpõe esse recurso especial e extraordinário em peças separadas para a presidência do tribunal que proferiu o acórdão, por exemplo, no caso aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que irá fazer um primeiro juízo de admissibilidade, fazer esse primeiro juízo de admissibilidade e admitindo o recurso, encaminhará o recurso especial e extraordinário primeiro ao STJ. Após o STJ julgar o especial, será julgado pelo STF. Se a questão não for exaurida ali no STJ, julgará então depois o recurso extraordinário, ok? Então, dá uma boa olhada, pessoal, no que está falando o CPC, que isso está muito claro lá, esse trâmite de processamento. Isso não tem mistério, tá ok? Vocês lendo, vocês vão ter aí, depois dessa explicação, uma noção muito fácil de como se processa o andamento desse recurso especial extraordinário. A única questão que eu tenho que dizer para vocês aqui, de forma complementar, reside aí numa questão que chama pré-questionamento, como nós já vimos, tá? Lá quando estudamos embargos de declaração. O artigo 1025 do CPC mitigou uma questão que antes havia, que era a questão da necessidade do pré-questionamento, ou seja, as matérias têm que ser delimitadas, né? A gente não está aqui falando, mais discutindo em STJ revolvimento de provas, isso é até vedado pela súmula 7 do STJ, nem revolvimento de fatos. Nós estamos delimitando a matéria a essas hipóteses. Houve ofensa à lei federal? Ofensa literal? Houve ofensa literal à Constituição da República? Prestemos atenção que não é um segundo recurso de apelação. É muito diferente. Então, quando a gente fala de pré-questionamento, a gente está apenas delimitando a matéria que será objeto de análise por cada um dos tribunais. Só que o artigo 1025, ele mitigou essa questão, pois considera-se incluído no acórdão aquelas casos omissos, desde que você tenha suscitado no embargo de declaração para efeito de pré-questionamento, que nada mais é do que dizer, olha, STJ, eu estou discutindo aqui a incidência ou não desse artigo de lei federal, isso não viola da forma que está o acórdão, não viola se a Constituição de forma literal, se prevaleceu o entendimento do acórdão. Então, ou seja, esse pré-questionamento tão somente a delimitação da matéria e a separação disso, o enfrentamento disso de forma específica no processo, para que o Tribunal Superior, seja o STJ ou o Supremo, possa perceber e atacar tão somente aquele ponto de insurgência, ok? Então, com relação ao recurso extraordinário, ainda há de se dizer na figura da repercussão geral. Não é, em que pese o 102 não fale disso, qualquer violação à Constituição que está apta a subir para o Supremo Tribunal Federal para que se enfrente aí uma violação à Constituição. Essa violação ela tem que ter repercussão geral. O que é isso? O interesse tem que ser de uma coletividade. De todos os jurisdicionados? É óbvio que não, mas de uma parcela significativa. Por exemplo, quando a matéria afeta servidores públicos federais, se aquela questão daquele único servidor for de interesse de toda a categoria dele, por exemplo, está aí claramente verificada a repercussão geral. Isso é para evitar, pessoal, que questões singulares, problemas pessoais, por exemplo, uma briga de condomínio que não tem nada a ver com o interesse coletivo, vá parar no Supremo Tribunal Federal.
né? O Supremo tem casos mais importantes para julgar e, repito, o recurso extraordinário não é um outro recurso de apelação. O recurso extraordinário ele é um recurso excepcional. O próprio nome diz, ele é extraordinário em casos extremos para se julgar aí afrontas diretas à Constituição da República principalmente, ok? O que eu tinha para falar sobre recurso especial extraordinário, basicamente é isso, para que eu possa guiá-los no estudo da disciplina. Agora, eu vou encarecer aos senhores e às senhoras que deem uma boa lida na disciplina, na doutrina, perdão, sobre recurso especial extraordinário. Nós precisamos que a gente aprofunde nos doutrinadores nesses dois recursos, porque eles têm um processamento um pouco mais complexo e conjunto. Então é necessário que a gente gaste um tempinho a mais aí para guiá-los. Então eu peço que vocês dêem uma lida. Voltem a falar comigo, interagindo lá para o nosso sistema do processo do EAD, né, no Canvas, para que possamos trocar uma ideia sobre isso. Estou abrindo um fórum de discussão para que a gente possa tratar dos assuntos. E também estou postando material escrito, basicamente com alguns lembretes importantes para guiá-los nos estudos. Combinados? Então, pessoal, por hora é o que nós temos para falar. Agradeço mais uma vez, permaneço à disposição e bons estudos a vocês para a gente poder enfrentar mais essa etapa do nosso curso. Um abraço para todos. Tudo de bom.